iniciamos mais uma semana com o Atos do Dia e hoje a semana começa bombando, não é mesmo, Francisco? Principalmente para os lados de Aparecida, né, Tícia? A gente tem informações pesadas pro pessoal de Aparecida. É isso mesmo. Então, vamos começar com a Aparecida, né? Porque uma das principais polêmicas no período em que a Dina Moraes está à frente da prefeitura é a contratação de uma empresa para gerenciar a saúde. A prefeita anunciou na manhã de hoje que deve adiantar esse processo nos próximos dias para a contratação emergencial da gestora, adiando então a apresentação do TAC, que é o Termo de Ajuste e Conduta. Essa talvez é as principais cascas de banana na política de Aparecida para a prefeita Dina Moraes, né? Ela que, lembrando, assumiu logo no afastamento do titular do cargo, que é o Hernaldo César Marcondes, e uma dessas situações que acabou pegando o Hernaldo, não do afastamento, que ele foi afastado por um processo na educação, mas era a situação da saúde, a contratação de uma empresa, a forma como o ex-prefeito contratou uma empresa para gerenciar a rede pública acabou pegando, né? Chegou a ter até mesmo os seus bens bloqueados. E essa situação da saúde pública acabou sendo aí o grande empecilho desse início de governo. A prefeita, ela chegou a decretar estado de calamidade para poder criar um processo emergencial para poder fazer essa contratação, agilizar. E esse processo acabou sendo barrado na Câmara. Depois de muito vai e vem, a Câmara acabou liberando. Mas ela acabou liberando com esse empecilho que era a apresentação de um TAC. Esse TAC, Letícia, o que ele fazia? Né? A Prefeitura estava liberada para fazer a contratação emergencial. Sim. Contratação essa por até 180 dias. Mas ela teria que apresentar o termo de ajuste de conduta, que teria um prazo de até 30 dias. Isso poderia, de acordo com a prefeita, atrasar essa apresentação da nova empresa, né? E o que a prefeita anunciou hoje, que ela vai adiantar essa definição do contrato com o instituto que deve gerenciar a rede pública de Aparecida. Isso deve acontecer agora, entre hoje e quarta-feira. Ela deve já apresentar essa nova contratante por um período emergencial e só depois ela vai tentar isso junto à promotoria pública, a apresentação desse TAC cobrado pela Câmara. Sim, até porque quem sofre nesse meio tempo é a população, né? Que fica aí sem o atendimento propriamente dito, né? Se não me engano, são só os pronto-socorros que estão em funcionamento, né? Todo o resto o que está acontecendo é que a rede pública de Aparecida ela está funcionando hoje dentro de muita dificuldade, um caos estrutural, porque é necessário a contratação de uma equipe, mas essa contratação não pode sair sem o contrato. Né? Entendemos isso também, Sim. Mas a gente entende também que a população precisa muito desse atendimento da saúde, né, Francisco? O que a prefeita fez, então, esse anúncio, e isso deve ter, a gente espera para saber como isso vai respingar na Câmara, porque ela acabou deixando de lado esse ponto emergencial que era desse projeto aprovado dentro da Câmara do Estado de Calamidade, dentro da saúde, que é deixar esse TAC para depois. Sim. Ela, ao anunciar a contratação, ela libera, né, ela espera pelo menos liberar já essa empresa para poder criar uma estrutura de funcionalismo para o atendimento dentro dos postos, principalmente os UBS, as estratégias de saúde da família, desafogar o que está acontecendo hoje dentro do pronto-socorro da cidade de Aparecida e ela poder tentar colocar a casa em ordem. Ela tem um período de 180 dias, até 180 dias, para poder fazer o processo da contratação da empresa que vai assumir isso de vez. Então, essa empresa anunciada para agora, que deve ser anunciada agora para os próximos, até quarta-feira, pelo menos. Provisória, essa empresa é uma provisória que vai assumir por esses 180 dias. A contratação inicialmente é de R$550 para esse serviço, R$550 mil, perdão, para esse serviço, e a gente vai esperar agora saber em 2 âmbitos se ela vai conseguir realmente para essa semana ainda colocar a rede pública de saúde em funcionamento e como isso deve respingar no cenário político da cidade, porque dentro desse mesmo cenário político a prefeita encontrou já em 2, 3 discussões sobre esse mesmo caso barreiras. Então a gente aguarda e nesse meio termo, paralelamente, como a Letícia disse aqui, a gente tem um lado que é o lado do paciente, é o lado da população que precisa desse atendimento. Né? E a gente está falando de Aparecida, mais uma vez lembrando uma cidade que de 35 mil habitantes em média durante a semana, esse número de pessoas salta para até 120, 150 mil habitantes
aos finais de semana, principalmente em períodos de calendário religioso. Né? Só para não escapar Aparecida, antes da próxima informação, a prefeita anunciou hoje ainda a nova secretária de Educação da cidade de Aparecida. Ela vai assumir, a professora Lucila Gomes Ferraz Carvalho. A gente lembra que dentro da cidade as aulas da rede pública já foram iniciadas na última sexta-feira, mesmo sem essa titular. Isso chamou muita atenção, porque a Aparecida voltou com as aulas sem ter uma responsável por toda essa estrutura. Então, a partir de agora, essa professora Lucila Gomes Ferraz, ela passa a assumir essa nova secretaria. A prefeita já havia anunciado outros nomes em outras secretarias, na administração, no próprio SAAI, e agora a educação, que é um dos pontos principais para todo esse imbróglio jurídico e político dentro da cidade, passa a ter um nome para responder por toda essa situação. É isso aí. Então, a gente já continua aguardando, né? Acompanhando, na verdade, essa situação de Aparecida e trazendo mais as novidades para você. Então, agora a gente fala sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, Francisco, que foi prometido desde o nascimento da Agenvale, que é a Agência Metropolitana do Vale do Paraíba, em 2015. O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado deve sair do papel até julho de 2020, então. É o que promete, pelo menos, o governador João Dória, do PSDB, que o PDIU, que é o Plano de Desenvolvimento, é um instrumento importante para o planejamento regional nas próximas décadas e para a captação dos recursos também junto aos diversos órgãos. Então, o Estado definiu no mês de abril a mudança do comando da Agenvale com o intuito, então, de tentar, enfim, realizar essas promessas para a região, Francisco. Alguns passos já foram dados, né? Por exemplo, a gente teve uma reunião na última semana em São José dos Campos, onde já houve, por exemplo, a criação de câmaras temáticas para poder se discutir algumas demandas na região metropolitana do Vale do Paraíba. Isso aconteceu em São José dos Campos, né? Já debatida. A ideia é que esse grupo ele consiga estreitar as necessidades das prefeituras, necessidades dos municípios junto ao Estado. Essa conversa, apesar de que a nossa região ela conta com alguns grupos, com algumas instituições assim criadas, né? Entre eles o próprio Codivap, região metropolitana como instituto mesmo, como a própria Agenvale, elas já funcionavam, mas não de uma forma que conseguia trazer grandes resultados. Né? O que a gente tem hoje, num primeiro momento, são prefeitos participantes mais ativos. A gente tem como um dos destaques o próprio prefeito de Ubatuba, o Delcio Sato, que está à frente hoje do Codivap, né? O próprio prefeito de Guaratinguetá, o Marcos Oliva, que, se eu não me engano, faz parte também da própria Agenvale, da diretoria. Então a gente tem prefeitos mais ativos que conseguem estreitar, conseguem levar até o Estado essa situação dessas demandas. E por outro lado, a gente tem um governador do Estado de São Paulo que, por que está atendendo melhor? Né? Porque é alguém, isso falando já no cenário político, porque é alguém que está em franca campanha. Né? O governador, ele até mesmo já foi prefeito de São Paulo, e na prefeitura de São Paulo fez campanha ao Estado, e agora no Estado faz campanha à presidência da República, uma eventual presidência da República em 2022. E se esse interesse por parte dele, cabe aos municípios, principalmente de municípios mal assistidos, como é a região metropolitana do Vale do Paraíba, aproveitar que a porta desses gabinetes estão abertas exatamente para levar essas demandas, né, para poder apresentar e conseguir um resultado mais rápido. E o governador do estado de São Paulo, se ele está mesmo nessa campanha, nessa reta em busca de hora de aproveitar, né? Tem que aproveitar. É isso aí. E lembrando que esse ano a projeção orçamentária da Agenvale é de R$ 2.309.137, 20% a menos do que foi prometido em 2018. E agora em 2019 a expectativa é que o Estado repasse cerca de R$1 milhão ao cofre da região metropolitana do Vale do Paraíba, Francisco. Exatamente nessa linha. Então, no governo anterior, onde a gente tinha um governador, aliás, quem estava no cargo eram dois governadores, que até disputou a presidência, né, o Geraldo Alckmin, depois deixou o espaço
Márcio França, o Márcio França ele buscou mais o contato direto aos municípios, não aos grupos, né? Sim. E o Geraldo Alckmin, sinceramente, ele fez uma campanha pífia e está, sabe, a ladeira abaixo dentro da política. Agora, exatamente nessa linha que eu disse, a gente tem alguém à frente com uma proposta de subir, de querer mais espaço, de querer mais apoio, e é exatamente isso que não só os municípios, mas esses grupos regionais devem se utilizar. Então a gente segue no aguardo, né? E esperamos então que o plano de desenvolvimento urbano saia do papel, enfim, né? Pois é. Essas e outras notícias você encontra no nosso portal jornalatos.net e não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Até amanhã. Até mais.